Oi, gente, tudo bem? Dando continuidade ao nosso vídeo de Halloween. Gente, eu tô soltando os vídeos aos poucos, porque eu tô tendo muito problema com a edição. No sentido que o quê? Eu tento sempre trazer uma das melhores qualidades pra vocês. Então, assim, nem sempre eu consigo. Tem hora que os vídeos travam. Tem hora que também, assim, eles demoram. Mas eu prometo que, assim, vou tentar postar tudo hoje. Então, vamos lá. Hoje eu vou fazer uma maquiagem de Avatar, só que é um estilo mais zumbi, mais creepy. É inspirado no Avatar que a Camila Pudim trouxe pro baile da Sephora, só que o nosso é de baixa renda. Já vou começar com tinta guache, tinta facial, e eu coloquei um pouquinho de hidratante. Tereza, mas o hidratante não vai diluir a tinta e diminuir a cobertura? Vai, gente, mas igual eu tô falando pra vocês, em todos os vídeos, não tem como, quer dizer, eu tô sentindo muita dificuldade em esfumar essa tinta. Aí, gente, eu tô até mostrando que a cobertura não ficou alta, mas aí eu vim com uma base de alta cobertura e dei uma melhorada. Mas assim, gente, eu aconselho vocês não usarem essa tinta pura, porque ela resseca demais, é difícil de esfumar. Então, quando você faz uma misturinha, a textura dela muda e ajuda. E aí, que vocês verem, ficou numa textura muito boa. E assim, se você estiver achando muito baixa a cobertura, dá pra você usar 2 camadas. Só que lembrando, gente, não usei nada por baixo, porque como essa tinta é à base de água, eu não aplico nada por baixo. Já testei aplicar blindagem, a tinta diluiu e ficou com buraco. Hidratante, eu acho que não vai fazer muita diferença, porque eu já misturo junto com a tinta, então já dá uma hidratada na pele. Eu uso pra misturar, gente, esse plaquinho. Só que eu, Tereza, confesso que assim, se você tiver algum potinho de vidro, potinho de plástico, até mesmo no potinho da tinta, se você não se importar, mistura. Por quê? Porque normalmente, assim, gente, eu fico mais preocupada em chegar no tom que eu quero. Igual eu queria um azul que não ficasse nem muito forte, nem muito fraquinho. Então eu cheguei nessa tonalidade. Só que sobrou. Então, assim, eu tive que depois pegar a plaquinha, passar para outro potinho. Se eu tivesse já feito em outro potinho, ficaria melhor. Fora que, assim, dependendo da quantidade que você coloca na plaquinha, para misturar, cai na mesa, já sujei roupa, então usa um potinho mesmo. Tô usando um pincel, gente, porque eu acho que fica mais fácil de aplicar. E também eu consigo pegar todos dos ladinhos do meu rosto, tipo, no canto do olho, no nariz, todas essas dobrinhas, o pincel já alcança melhor. Mas assim, gente, é sem muito segredo. Dá pra você usar também uma esponjinha, que também fica um acabamento legal. Mas eu gosto de ir no pincel porque é mais rápido. E como é um pincel denso, o acabamento fica bacana. Só que assim, dependendo da quantidade de base que você colocar e dependendo da marca da tinta que você for usar, ou se for uma tinta cremosa, gente, assim, mesmo sendo uma tinta cremosa e sendo mais fácil de espalhar, não secando, eu ainda aconselho a colocar a base, porque a tinta cremosa, eu sinto que ela ainda é um pouco mais... Ela naturalmente é translúcida. Então, se você coloca uma base de alta cobertura, dá uma potencializada na cor. Óbvio que assim, gente, tem gente que usa primer, tem gente que usa não sei o que antes de aplicar a tinta. Eu, particularmente, não testei, mas acho que não deve, assim, dar muita alteração. Mas, de novo, se você tem uma festa de Halloween, igual eu vou postar esse vídeo aqui na quarta-feira, se der tudo certo. Se tem uma festa de Halloween sexta ou sábado, já vai testando na quinta-feira, na sexta de manhã, testando no seu braço,
Ah, eu tenho 1 hora aqui para fazer um teste de maquiagem. Testa mais ou menos o que você quer fazer, os produtos que você quer usar. Grava um vídeo, mesmo que você não poste, grava um vídeo só pra você não esquecer o que você tava usando. E aí, ver se deu um resultado bom. Lembrando mais uma vez, gente, tô usando tinta à base de água. Então, assim, se eu suar demais, vai abrir. Mas o que eu aconselho você, gente? Sempre usa muito pó. Leva pó, leva a misturinha da tinta que você fez na pele e leva pó. Porque dependendo, numa festa, dá pra você ir no banheiro retocar. Só que como a tinta é a base de água, não tem como, tipo assim, se eu fizer ela virar a prova d'água. Eu ainda não conheço nenhuma técnica que faz tinta à base de água virar tinta a óleo, tinta à prova d'água. Mas, faz o que eu te falei, leva um kitzinho de retoque e no banheiro você retoca. Eu tô aplicando todos os cantinhos. Eu faço 2 camadas, tanto pela cor ficar mais viva, tanto porque, como essa tinta seca, tem hora que assim, tem lugares que secam mais do que outros e o acabamento não fica tão bom. Tem hora que fica repuxando demais e o aspecto não fica tão legal, aí eu venho com um pouco mais de produto. Mas lembrando que assim, essa tinta pura, gente, eu não aconselho passar mais de 1 camada. Ai, Tereza, por quê? Porque o acabamento ficou horrível. Com 1 camada, assim, depois vocês vão ver a maquiagem da Draculaura. Gente, eu fiquei meia hora com essa maquiagem e o meu rosto tava repuxando até não querer mais. Eu tirei porque, assim, eu ia fazer teste de resistência, mas eu não aguentei. Aí fui lá, eu só tirei. Também, gente, desculpa não ter mostrado todas as misturinhas, mas acaba que, assim, tudo que ia sobrando de uma maquiagem, eu usava de base pra misturar outras. Então, acabava que, assim, teve cores que eu fiz do zero e teve cores que eu reaproveitei, tipo, uma maquiagem de zumbi. Se eu não me engano, eu peguei o resto que sobrou dessa tinta azul, aí eu misturei com um pouco de preto, que deu um cinza mais azulado, e segui fazendo. Mas eu vou deixar na descrição os materiais que eu usei. Só que eu não vou deixar as cores certinhas, gente, porque... Primeiro que assim, não faz muita diferença, porque como você vai misturar tinta com tinta, vai adicionar base, vai adicionar produto, você tem que sempre ficar mais esperto em relação ao tom que vai dar, não necessariamente o que você está usando. Óbvio que assim, se você usar preto na mistura, vai escurecer. Provavelmente vai dar um marrom escuro ou um cinza muito escuro. Mas se você usar branco na mistura, também dependendo da tinta que você quer, ou vai ficar muito claro, ou vai puxar para uma outra cor. Entende? Tipo, você tá com marrom. E aí você vai aplicando branco demais, vai virando um bege quase amarelo. Então, assim, toma cuidado nisso. Mas no geral, igual eu falei pra você, separa um potinho, mistura no potinho, vai testando na mão pra ver a quantidade, o tom que você quer, que vai dar sucesso. Outra coisa, gente, na hora que você estiver fazendo misturinhas, Tereza, eu gosto de já misturar, tipo, sabe? Eu pego o pote de tinta azul, aí eu derrubo toda na minha plaquinha ou no meu pote que eu tô usando pra misturar. Aí depois eu venho com branco. O ideal seria, tipo assim, você ir misturando aos poucos. Só que por que eu não gosto de misturar aos poucos, gente? Eu acho que, assim, quando eu vou misturando aos poucos, eu chego na tonalidade perfeita. Aí eu aplico metade do meu rosto, a tinta já acabou, aí eu tenho que fazer de novo. E muitas das vezes, você não consegue chegar na segunda vez na mesma tonalidade de tinta. Então aí eu faço a segunda tonalidade, vejo que não chegou, aí eu pinto
a outra metade do rosto. Aí na terceira tentativa eu já faço o dobro da quantidade para dar pro rosto todo. Aí, voltando aí que eu tô fazendo no vídeo. Eu tô fazendo uns contornos que eu misturei, se eu não me engano, aí tem verde e branco, pra fazer esse verde bem clarinho. Só pra dar uma profundidade, gente, mas eu acho que não tem tanta necessidade, não. Assim, fica um efeito bacana, só que ao mesmo tempo, assim, de longe não dá tanto efeito. E eu também podia ter feito isso com azul escuro. Mas eu quis brincar que o Avatar, assim, ele é um azul, só que ele tem algumas tonalidades de branco. Então, como eu não tinha branco, eu só tinha essa mistura de verde clarinho, eu usei pra fazer alguns detalhes. Mas igual assim, na testa, quase não dava pra aparecer nada. Vocês vão ver depois que eu vou fazer os detalhes mesmo com outra tinta. Gente, lembrando, tinta facial é uma coisa que se encontra em loja de fantasia, loja de festa, tem papelaria que vende. Mas assim, quem não tiver, gente, eu vou trazer algumas maquiagens, já vou começar a produzir amanhã, algumas maquiagens que não precisa de tinta facial. Igual assim, uma ideia assim, eu ainda não testei, gente, sendo bem sincero, mas eu acho que funciona. Tipo assim, você pegar, passar uma base no seu rosto e vir colorindo com sombra. Eu acho que assim, pra uma ideia de última hora, super rola. Eu gosto mesmo de usar tinta facial, porque a cor fica mais viva e sombra é um pouco mais complicado de esfumar. Eu acho. Entende? Eu sinto que eu não tenho tanto controle. Mas por que eu não tenho tanto controle? Gente, eu tenho o meu olho, ele treme. E eu tenho miopia. Então, assim, quando eu vou fazer maquiagem, eu tenho que tirar o óculos. Então, realmente, assim, pra mim é um pouco mais difícil. Só que, igual, você mostrando seu vídeo pra alguém que possa te ajudar, sua mãe, seu pai, alguma prima sua, eu acho que fica mais fácil. E até você mesmo consegue, entendeu? É só que assim, como eu tô gravando o vídeo pra vocês, eu tenho que estar preocupado se vocês estão enxergando e se eu tô enxergando. Mas, se vocês estiverem dentro de casa, o que eu aconselho? Vai para aqueles espelhos grandes e fica bem pertinho do espelho, que é sucesso. Voltando pra maquiagem de novo, eu tô fazendo algumas listras. Assim, acabou que o verde deu um sombreado legal, mas igual eu falei, gente, é mais opcional. Eu tô fazendo um cisco meio... não é meio jogado, gente, mas eu não tô preocupando em fazer muito certinho, porque por ser uma maquiagem de Halloween, eu quis fazer um avatar mais assustador. Mas óbvio que assim, gente, eu já vi avatar na internet que tem 1001 detalhes, que a pessoa vai lá, constrói tudo bonitinho. Essa é uma ideia pra ficar mais rápida e mais divertida. Aí eu tô usando tinta facial preta, gente. Mas assim, você podia usar um delineador. Mas é porque o meu delineador é em caneta. Então assim, quando eu vou fazer um traço mais julgado, a ponta da caneta tem hora que sai muito grossa, tem hora que sai muito fina. Então eu quis fazer direto com o pincel pra ficar um efeito mais legal. Eu também passei na boca pra fazer um batom aí preto. Mas depois vocês vão ver que caiu tudo no meu dente. Aí realmente eu fiquei bem assustador. Aí, gente, Aí eu fiz o meu batom com tinta facial preta. Mas assim, gente, se você tem um batom que é mais pigmentado, se tem delineador, fica mais legal. É só mesmo porque como meu delineador é em caneta, eu acho um pouco mais complicado você ficar pegando delineador
Aí você passa o pincel. Aí você tem que ficar voltando no delineador. Então eu preferi usar tinta facial, que também deu certo. Acabou que eu sujei o dente. Eu não limpei, gente, porque eu achei que ficou um ar mais Halloween. Como se meu avatar tivesse caído, rolado no chão. E eu gostei bastante do resultado. Achei que ficou uma maquiagem... A moto, na hora que eu vou dublar, a moto passa. Eu achei que ficou uma maquiagem bem rápida, fácil. Outra coisa também, gente. Eu não tô deixando... eu não fiz essa maquiagem em 17 minutos. Eu fiz em mais. Só que eu cortei pra não ficar um vídeo muito longo e muito cansativo. Mas assim, estourando ali, eu devo ter levado uns 40 minutos. Aí eu tô limpando minha mão, limpando plaquinha, essas coisas. Eu gosto de limpar, gente, porque eu tenho uma caixa onde eu guardo todas as minhas maquiagens. Só que se eu deixo o produto sujo, um produto vai sujando o outro. Aí não é muito legal. Aí eu gosto de limpar. Mas em geral é isso, gente. Essa é a maquiagem. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês me mandem nos comentários. Lembrando que na descrição vou colocar os materiais que eu usei e a marca. O que eu não colocar a marca ou a cor é porque eu não sei, gente. Aí eu vou só deixar mesmo que eu usei. Os pincéis, eu não tô deixando lista de pincéis, gente, porque meus pincéis não tem números. Basicamente assim, ou foi comprado em lojinha de R$10, ou eu comprei na Boticário, Eudora. Não tem muito segredo. Mas dá pra você usar igual pra fazer essas linhas. Dá pra você usar palito de dente, palito de churrasco. Qualquer coisa que você tiver aí que dê pra fazer linhas. Também, quem não tiver pincel, essas coisas, dá pra usar esponjinha de lavar louça pra pintar o rosto. Você vai cortando ela e fica uma beleza. Óbvio que assim, depois de você pintar o rosto, você não vem me usar pra lavar louça de novo. Que eu acho que não é muito higiênico, gente. Mas de modo geral foi essa maquiagem. Mais ideias que vocês quiserem eu trago aqui pra vocês. Tô mostrando algumas fotinhas que eu fiz. Mas ficou assim meu avatar.